Quer dizer, da minha alegria de estar participando desse quarto, espero que não seja o último, como foi anunciado, não é? Até porque foi em Belo Horizonte, né? Foi em Salvador e Rio de Janeiro, né? Está faltando algum na Amazônia, não é isso? E quem está pensando em soberania nacional, deixar de ter um evento dessa natureza na Amazônia, não é isso? É uma falha grave, né? E eu, como um estudioso da Amazônia, me sinto na obrigação de fazer essa observação inicial e agradecendo o convite que me fizeram. Do orgulho também da honra de estar com o Aldo à mesa, por toda a contribuição que ele tem dado ao país. Queria fazer uma pequena observação preliminar, né, só para situar um pouco o meu lugar de fala. Como o professor Nilson chamou a atenção, esse lugar que a gente se coloca a partir da universidade, né? Então, geralmente, esse vício do cachimbo da gente de falar a partir de conceitos, teorias, né? E, ao mesmo tempo, o esforço que a gente deve fazer de dialogar com o mundo dos mundanos, porque a universidade tende a se ver muito fora desse mundo. Estou fazendo essa observação que eu, em particular, né, no final dos anos 70, eu dava cursos de leituras de Marx. E foi um seminário que eu coordenei durante 8 anos, em que eu discutia desde as diferenças entre as filosofias da natureza de Demócrito e Epicuro, uma contribuição que o Marx escreveu com 18 anos, né, até os últimos escritos do Marx, né, como as famosas cartas a Vera Zazulich, uma ativista revolucionária russa, que pergunta ao Marx o que era estar a fazer com um campesinato, né? E o Marx lhes dá uma resposta surpreendente, embora a gente tenha muita gente que estudou Marx, mas não estudou as 30.000 páginas que o Marx escreveu depois de O Capital. E que talvez seja, para nós da América Latina, talvez sejam as páginas mais importantes. É quando Marx, depois de aprender russo, começa a ter informação da periferia, coisa que ele não conhecia quando escreveu O Capital. E é um Marx surpreendente, né, que vai falar, inclusive, da importância do campesinato. Falo isso porque esse encontro com essa parte da obra do Marx veio um pouco de, num determinado momento, né, eu achar, soberbamente, que dominava a teoria marxista suficientemente, a tal da lógica do capital, como a gente costuma falar, mas eu achava que eu conhecia muito pouco ou quase nada da lógica dos que resistiam ao capital. É como se nós tivéssemos um domínio teórico, né, de como é que funciona o capitalismo, mas não tivéssemos o conhecimento, né, daqueles que resistem ao capital e que são eles que, necessariamente, haverão de transformar o capitalismo, né? A partir dessa constatação que eu fiz no final dos anos 70, início dos anos 80, eu me joguei, e essa talvez seja a minha virtude e talvez sejam os meus limites. Eu me lancei a estudar movimento social, porque eu achava que é desde os movimentos que as questões poderiam aparecer. Então, se fosse possível me definir, eu me definiria como um movimentista, não é? Então, eu falo um pouco a partir desse lugar, não é? E, sobretudo, com movimentos que, por razões fortuitas, muitas vezes, se deram por acaso, aproximações, sobretudo com movimentos camponeses, indígenas, quilombolas. Eu tive a fortuna de partilhar de uma pessoa que poucas pessoas sabem que é comunista, mas não vai entender a contribuição dele se não entender que ele era comunista, chamado Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido como Chico Mendes, não é? Que eu tive a fortuna de estar andando pelos varadouros da Amazônia, fazendo aqueles empates, aquela resistência. Queria só lembrar as pessoas que, ano que vem, fazem 30 anos do seu assassinato. Eu acho que pela contribuição. Então, eu falo um pouco desse lugar, a partir dessa vinculação com os movimentos do campo, sobretudo, e também com contatos com as periferias urbanas, no Brasil e na América Latina, e é para onde eu tenho andado nos últimos 20 anos. Falo isso porque eu penso que a gente está vivendo um dos momentos de maior derrota, e eu acho que seria muito simplório dizer que isso é um problema brasileiro. Não é? Se a gente vai ter que pensar um pouco a perspectiva do Brasil para 2035, ou pensando no futuro, a médio prazo,
gente tem que ver também que quadra histórica nós estamos também na história mundial. Não é? E aí eu vou acompanhar com, me parece, tem um verso do Camões que a gente já ouviu, talvez não associe ao Camões, que é: estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Quando a gente sabe que o Camões viveu ali no século XVI, não é? Portugal estava descobrindo o mundo, estava navegando por mares nunca dantes navegados. Eu gosto de pegar o verso do Camões como uma metáfora do momento que a gente está vivendo. É como se um momento de tamanhas transformações. É como se nós estivéssemos vivendo em mares, navegando em mares nunca antes navegados. E por que eu uso essa metáfora? É porque se nós estamos navegando em mares nunca antes navegados, eu pergunto, para que servem nossos mapas? Se nós estamos navegando em mares que nunca foram navegados. Quando estou falando de mapas cognitivos. O que significa isso? Para que servem as nossas teorias? Não é isso? Se nós estamos navegando em mares que nunca foram navegados. Então, eu diria que é um momento que exige, respeitando a melhor tradição do pensamento crítico, aí eu, publicamente, declino meu compromisso com a tradição marxista, não é? Mas entender que, se o marxismo é necessário para compreender o mundo que a gente está vivendo, ele não é suficiente para transformar o mundo. E o pior é que, muitas vezes, os marxistas acham que é. Eu diria que o marxismo é o mínimo que a gente deve saber. Quando eu falo que é o mínimo, nós temos que estudar tudo que ele deixou. Né? Mas tem gente que pensa que é o máximo e não lê mais nada. Grande parte da contribuição que eu vou trazer aqui, né, é inspirada em autores que, por exemplo, um deles é um sociólogo norte-americano que acompanha as lutas de movimentos sociais no mundo inteiro. Chama Immanuel Wallenstein, não é? Que é um belíssimo de um sociólogo, e que diz claramente que o capitalismo está em fase terminal. Olha, isso os marxistas vêm dizendo há muito tempo, que isso não é terminal, nós deveríamos ajudar a terminar. Né? E ver isso de um autor que não vem dessa tradição mostra que tem pensamento crítico ao capitalismo para além de nós. E ele vai caracterizar o momento que a gente está vivendo, e é fundamental para a gente projetar o futuro, e que mundo a gente está. Ele vai caracterizar quando estamos vivendo um mundo, um verdadeiro caos sistêmico. E ele diz que esse caos sistêmico se configura no final dos anos 60 e se completa, segundo ele, se ganha o desenho mais claro com a queda da União Soviética. Ele fala que o mundo entrou em caos sistêmico. E essa é uma tese que é acompanhada por um economista brilhante italiano chamado Giovanni Arrighi, que talvez seja aquele que melhor tenha compreendido o lugar da China no mundo contemporâneo. Tem um dos livros dele, chama-se, né, O Longo Século XX, né, que é um livro belíssimo, e o outro chama-se Adam Smith em Pequim, que é um livro belíssimo também, e que ele diz também nós estamos em caos sistêmico. Então, hoje eu estou com 3 autores. O outro é um sociólogo peruano, chamado Aníbal Quijano, que agora, felizmente, a Claxo acaba de publicar suas obras completas. Não é? E o Quijano diz que também nós entramos numa crise de um padrão, de um sistema, de um padrão de poder, saber, ou seja, de padrão de poder e de saber, que entrou em colapso, entrou em crise, e que essa crise desse padrão de poder é uma crise de um padrão de poder que está constituído, e se constituiu há 500 anos. Diz o Quijano, é mais do que uma crise do capitalismo, embora seja também uma crise do capitalismo, mas é uma crise civilizatória. Por exemplo, o marxismo nos dá uma percepção da crise do capitalismo. Nós estamos diante de uma crise civilizatória. Não é? Quando aparecem questões que foram constituintes desse sistema mundo, como, por exemplo, uma coisa que nós podemos falar da América Latina, mas dificilmente um europeu poderia falar, que é, por exemplo, como o componente racial é constitutivo do sistema mundial. Isso é o Aníbal Quijano que diz. Porque, por exemplo, talvez na Europa, estudar a estrutura de classes não faça nenhum sentido levar em consideração negros ou índios. Mas nós, no Brasil e na América Latina, as classes se constituíram discriminando as pessoas pela cor da pele ou da cultura. Então, se os sociólogos europeus, incluindo Marx, não foram capazes de pensar a relação raça-classe, aqui na América Latina, e talvez essa seja uma das contribuições, na América Latina não dá para entender a nossa estrutura social
sem pensar também o papel que tem nessa estrutura de classes o componente étnico-racial. E não vou nem falar da questão do patriarcado, porque essa, na verdade, não começa na América, essa é muito mais antiga, que também está presente entre nós. Mas o elemento racial, na verdade, ele começa... Até porque os negros na África não eram idiotas de se chamar de negro. Só mora negro, como é que alguém vai se chamar vai se chamar de negro? O conceito de negro é um conceito colonial. É a discriminação, a estrutura de poder que vem junto. Isso é fundamental para entender o mundo que a gente está. Então, por exemplo, a partir dos anos 60, 70, a gente tem a emergência do movimento negro, do movimento indígena. E, com isso, mostra que as lutas contra o capitalismo podem ser lutas, como vai dizer um marxista como Thompson, marxista inglês, que vai dizer que a gente pode ter luta de classes sem classes. Como, por exemplo, índio não é classe, mas faz luta de classes. Índio é etnia, é povo. Né? O que vai mostrando a complexidade teórica e conceitual que a gente está implicado. Então, a questão, por exemplo, um dos pilares do sistema capitalista que se constitui a partir do século XVI para cá, e ganha dimensão mais profunda a partir da Revolução Industrial, é, fundamentalmente, a dominação da natureza. Olha, só tem sentido falar de dominação da natureza se os homens não se consideram natureza. Porque, se eles são parte da natureza, quem é que vai dominar a natureza dele mesmo? Isso faz parte desse sistema de poder, que, ao mesmo tempo, é uma ciência patriarcal, que é uma ciência da dominação, não é uma ciência do cuidado. Nós não temos uma ciência para cuidar da natureza. Nós temos uma ciência para dominar a natureza. Talvez, se tivéssemos mais mulheres na ciência, nós estivéssemos falando de cuidado. Então, não é só uma ciência de classe, é uma ciência também de gênero. Então, são questões muito profundas que a gente está implicado. Quando se diz, e não é à toa que nos anos 60 você tem a emergência do movimento das mulheres, de maneira forte, o movimento indígena, o movimento negro, o movimento ecologista. Todos esses são pilares, para não falar da própria dominação do trabalho, que são pilares da dominação do capitalismo. Não é isso? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que os anos 60 marcam também aquilo que aí vai dizer o Immanuel Wallenstein, que é extremamente polêmico para um seminário como esse, que ele diz que os anos 60 marcam, e a queda da União Soviética sinaliza o limite da chamada estratégia dos 2 passos. O primeiro passo, tomar o poder. Segundo passo, mudar o mundo. Ele diz que o primeiro passo já se deu em vários lugares e o segundo passo não se completa. Porque o Estado, embora necessário, não é o lugar da liberdade. Então, o Estado, embora necessário, ele não é o lugar da virtude. Veja bem, isso me parece que já, se a gente perceber que a gente teve uma revolução que esse ano está comemorando 100 anos da Revolução Russa. E qual foi a palavra de ordem que definiu, em outubro de 17, a Revolução? Todo o poder aos soviets. O que são os soviets? Conselho de fábrica, conselho de moradores, os mir russos, as aldeias russas, ou seja, o conselho constituído pelas pessoas para se autogovernarem. O país estava num caos tão grande que o povo inventou o chamado poder dual. 17. 72 anos depois, caiu a União Soviética. 72 anos depois. Não tinha um soviet para defendê-la. Isso não significa nada para nós. A gente não tem nada a aprender com isso. Não é isso? A gente teve um Estado fortíssimo, fruto de uma revolução, mas que matou, talvez, a galinha dos ovos de ouro. Eu falo isso para mostrar a complexidade, porque a gente quer discutir soberania, quase quando discute soberania, a gente remete a uma dimensão da soberania do Estado. Não é isso? E aí a gente vai vendo as ambiguidades desse termo, as virtudes e as ambiguidades. Não é? Essa soberania, a soberania, por exemplo, quando a gente vai recuperar o conceito de soberania territorial dos Estados, se a gente for recuperar historicamente, essa soberania se configura pela primeira vez na história do direito internacional em 1648, no famoso Tratado de Westfália, que reconhece a soberania territorial dos países, detalhe, europeus. Não tinha países na África, não tinha países na América, não tinha países segundo
a visão eurocêntrica de mundo. Isso. Nós tivemos estados territoriais numa época, conceito que não foi pensado para nós. E mais, em 1648, soberano era o rei, que dominava um território, que tinha um território a qual ele reinava, o território do rei. Dos estados começavam a se formar como monarquias centralizadas. Fonte, Perry Anderson, historiador inglês, ou Etienne Balibar, ou mesmo Marx, que vamos dizer que esses estados que se configuraram na Europa a partir do século XVI, XVII, são estados que se afirmaram contra o campesinato. Porque, por exemplo, ao nível local, os camponeses estavam lutando contra os senhores feudais. E estavam, de certa forma, compelindo tanto constrangimento aos senhores feudais que eles se aliam e fazem um poder centralizado para melhor reprimir o povo. Então, surge o Estado, veja bem, territorial, mas de maneira a centralizar e a desqualificar tudo que é local. Isso vai configurar os Estados modernos, contra o povo. Esses são os Estados soberanos. E se você começa a entrar dentro dos Estados territoriais, você vai ver que dentro desses Estados que se formaram, em qualquer lugar do mundo, que depois vai se chamar mais tarde de Estado nacional, a gente vai ver que, por trás do conceito de Estado nacional, se escondem múltiplas nacionalidades que vivem dentro dessas nações. Muitos de nós somos anti-imperialistas, mas cometemos colonialismo interno. Exemplo, quem de nós aqui se orgulha de nós sermos o país mais indígena da América? Carlos pirou agora definitivamente. O país mais indígena da América? Como? Vou dizer para vocês como. E vou dizer também o seguinte: o Brasil tem 1 milhão de indígenas recenseados. Isso dá 0,4% da população brasileira. Vou dar logo o exemplo para vocês dizerem que eu estou errado. A Bolívia tem 62% de indígenas. Então, como é que o Brasil é mais indígena que a Bolívia? O Brasil tem 305 etnias e povos. A Bolívia tem 36. O Brasil, os indígenas ocupam 110 milhões de hectares, dos 850 que eles eram donos. Estão com 1/8. A Bolívia não tem 100 milhões de hectares. O que a gente faz com isso? Nós temos um projeto soberano do Brasil respeitando isso? Será que um engenheiro que soubesse, um economista que soubesse que a Amazônia nunca foi um vazio demográfico, como se diz na maior parte dos textos, que a Amazônia é ocupada no Brasil há 11 mil anos, portanto, quando a gente data o Brasil de 1500, a gente já está matando muita gente. As datações matam. Quando você começa a contar a história do Brasil em 1500, já ficou de fora o sítio de Pedra Pintada, em Monte Alegre, no Pará, onde tem inscrições rupestres, que nós vimos apresentar em todas as aulas de história, numa época que a Amazônia não tinha floresta. Não sei se vocês sabiam disso. A floresta amazônica não tem mais de 11 mil anos, 10 mil anos. Ela tem a ver com a mudança climática do Holoceno. E já tinha gente na Amazônia antes da floresta. Por isso que não vem com esse papo de defender floresta sem gente. Já tinha gente antes da floresta. Isso é que dá uma visão não eurocêntrica de mundo. Não é isso? Essas populações, depois que formaram a floresta, elas conviveram com a floresta. Estão há mais de 10 mil anos convivendo. Para dar exemplo das consequências disso para um país soberano, muitos de vocês aqui já frequentaram Belém. Belém tinha uma sorveteria. Sorveteria Cairu, ainda tem? Sorveteria Cairu. Tem algum de Belém aqui? Cairu. Nos anos 80, final dos anos 80, essa sorveteria tinha 125 tipos de sabores de sorvete. É uma falta de produtividade enorme. Né? Em vez de ter 2 ou 3 marcas para aumentar a produtividade, tinha 125. Sorvete de taperebá, de buriti, de bacaba, para não falar do açaí, né, que a gente conhece e tal, né? 125. Atentemos que não tem esses sabores, implicam saberes. Quando é que cai o taperebá? Como é que se trata o taperebá? Como é que se trata o buriti? Como é que se trata a bacaba? Ou seja, esses sabores têm saberes. Não há? Savoir, savoir, se quiser falar para o francês, para ficar mais elegante.
Sapore e sapere, do italiano. Não é isso? Ou seja, não tem sabor sem saber. E começam a dizer que a Amazônia não é conhecida. O problema é por quem conhece a Amazônia. Como é que alguém pode viver 10 mil anos numa área e não conhecê-la? Tem que saber caçar, tem que saber pescar, tem que saber, né, coletar. Não é isso? Tem que saber se proteger das chuvas, das intempéries. Né? Tem que saber curar-se, não é isso? Porque fica doente, o ser humano fica doente. Não é isso? Então, tem que saber. Então, tem uma medicina, não tem? Então, eu falei, saber curar, saber habitar, saber coletar, plantar. Ou seja, eu falei, o tempo todo de saber. Quem de nós está aberto para um diálogo de saberes? O nosso saber convencional da universidade com esses saberes. Quer dizer, essa conexão é que vai fazer um Brasil soberano. Né? Juntar o saber convencional que a gente tem na universidade com esses saberes e saber que país é esse. Mas, para isso, é preciso descolonizar o pensamento. Se eu continuo olhando para a Amazônia e dizendo que é um vazio demográfico, se é um vazio, eu construo Belo Monte. Mas, se eu soubesse que lá tinha gente, talvez eu não fizesse isso. Ou, então, nós vamos ser críticos dos portugueses, porque os portugueses invadiram o Brasil e mataram índios. E depois vamos reclamar que os portugueses não completaram o serviço. Que deixaram uma herança que a gente não sabe o que faz com ela, a não ser invisibilizá-las. E a gente sabe o que esse governinho de M está fazendo com esses direitos. Não é isso? Atacando esses direitos frontalmente. E é para ampliar a fronteira agrícola. Não é isso? Para a exportação de soja e que tais. Pois bem, essa visão, então, a soberania traz essa dimensão de pensar que país, a soberania a partir dessa diversidade que esse país tem, e fazer disso um patrimônio. E não vou falar aqui também das populações negras, que ocupam uma área equivalente a 44 milhões de hectares nesse país. Isso dá 5% do território. Porque nós, inclusive, dissemos que o Brasil tem uma formação histórica com base no latifúndio, na monocultura e na escravidão. Não é isso? Nós aprendemos isso tudo lá com Caio Prado, Celso Furtado, né? Essa geração belíssima de historiadores. Só que a gente esqueceu de dizer latifúndio, monocultura, escravidão e racismo. Porque o racismo, né, não tenta dizer que a escravidão já incorpora o racismo, porque a escravidão não era para branco. Tanto é que você pode acabar com a escravidão, mas acabar com o racismo. Então, a gente teve espaços de quê? De controle das oligarquias, dos latifúndios, não é isso? Mas os negros fugiam desses espaços. E foram criar espaços de liberdade. Não é isso? Ou seja, esse país tem uma história de territórios livres. Isso faz parte da nossa construção de um Brasil soberano? Será que a imediata demarcação dessas terras de remanescente de quilombos não seria, na verdade, uma maneira do Brasil se redimir com o seu próprio passado? Portanto, mais do que a reforma agrária no sentido de luta pela terra, é a luta por territórios. Essas outras territorialidades que continuam habitando esse território chamado Brasil. E nós estamos necessariamente tendo que nos conectar com esse tipo de leitura do Brasil para pensar um país soberano. Mas pensar o soberano a partir da soberania popular e democrática, como o Zé Carlos disse aqui na intervenção da manhã. Porque, senão, a soberania fica a soberania territorial, onde o nacional subsume e esconde toda essa riqueza que é o povo brasileiro. E, para não pensar que eu estou falando de área rural, eu estava na Bolívia, num seminário, e tinha um sujeito que falava o tempo todo a palavra mutiró. Mutiró, mutiró, mutiró. Eu comecei a desconfiar que tinha uma coisa parecida em português. Teve um intervalo, eu fui falar com o sujeito. Vem cá, você estava falando a palavra mutiró o tempo inteiro aí? Em português tem uma palavra parecida, que é mutirão. Ele começou a falar português comigo. Ele era guarani. E aí me revela simplesmente que mutiró, mutirão, é uma palavra tupi-guarani. E significa ajuda mútua. Aí eu comecei a perceber que no mundo andino, o que mais se faz nas periferias urbanas é minga, que em Quítio Aymara é o mesmo que mutirão. O que eu estou querendo dizer com isso? É que as nossas cidades foram colonizadas, como se diz em espanhol, desde abaixo, pelos indígenas e camponeses. Se a gente quer construir um outro horizonte de sentido para o país, que não seja com base no individualismo, e que não seja uma coisa decantada por um platônico intelectual brilhante,
vai ter que mergulhar o quê? Nas experiências práticas do povo. E esse povo faz mutirão o tempo inteiro, é ajuda mútua o tempo todo, ou seja, espírito comunitário o tempo inteiro, e a gente não parte disso para construir um país diferente. Então, não estou falando de era rural. O indígena não está no campo, como a mulher não é só um problema feminino, do preconceito contra a mulher, não é um problema das mulheres. Esse problema está posto para nós nas cidades. Ou seja, estão oferecendo horizontes de sentido outros para a sociedade brasileira. Mas é preciso descolonizar o pensamento. Que a gente está buscando na cidade um tal de proletariado. É isso? Que, aliás, não sei como até hoje se pensou uma consciência de classe proletária, esquecendo daquelas que cuidam da prole. Me desculpa. Talvez eu seja um presente que eu aprendi com as mulheres. Será que a mais-valia do operário seria a mesma se não fosse o trabalho não pago das mulheres? Ou seja, aquela que está cuidando da prole, o que é a prole de hoje, se não o proletário de amanhã? Talvez as palavras falem mais do que a gente preste atenção. Não esqueçamos que salário é aquilo que você deve ganhar, que é o sal, para conservar a carne, ou seja, a prole. É daí que vem salário. Não é? Ou seja, não é possível uma consciência de classe proletária que não seja incorporando o feminino. Veja bem, não como uma outra questão, mas como uma mesma questão. É uma mesma questão. Só que é preciso despatriarcalizar a leitura que nós temos das classes sociais. É isso? Então, a gente está diante de busca de outros horizontes de sentido, e os movimentos estão oferecendo isso para a gente construir outra perspectiva de país. Um último bloco de argumentos. Já devo estar estourando o meu tempo, eu tenho muito cuidado com isso. Quando se fala sempre de soberania, né, a gente viu ontem aqui a brilhante intervenção, o Nilson está aqui, que era um diálogo com o Nilson também, mas que sempre tem a ideia da... Né, ele lembrou ontem a figura do Celso Furtado. Né? E o Celso Furtado, eu tenho uma leitura que ele vai falar do impasse do modelo de desenvolvimento brasileiro, que ele já denunciava nos anos 70, que é aquilo que depois os economistas vão chamar de curva de demanda quebrada. Economês. Ou seja, se você baixar metade do preço de um carro, você não aumenta o mercado significativamente, porque tem uma curva de demanda que é quebrada, ela não tem continuidade. Tem uma concentração de renda tão forte no Brasil que tem um mercado que se isola do mundo, do resto da sociedade. Então, você pode até baixar a metade do preço do produto, que não aumenta significativamente o mercado. Então, eu queria passar um Brasil, aquilo que depois os economistas que vão virar neoliberais depois vão chamar de Belíndia. Ou seja, o Brasil é, ao mesmo tempo, uma Bélgica vivendo dentro de uma Índia, que é um pouco inspirado na própria ideia do Celso Furtado, essa extrema concentração. Então, a gente vê essa caracterização e, ao mesmo tempo, a gente vai ver que, nesse país, né, a gente vai sempre falar da ideia da soberania do Estado e do desenvolvimento. Eita, conceitozinho complicado. Que a gente fala do desenvolvimento com uma ligeireza conceitual impressionante. Não tem desenvolvimento dissociado de determinadas relações sociais e de poder. Então, tem que batizar o desenvolvimento. É desenvolvimento capitalista? Então, chamemos de desenvolvimento capitalista. Não tem desenvolvimento abstrato. Não é isso? E a questão que se coloca, então, é que talvez nós devamos recuperar talvez um dos grandes momentos do debate teórico-político da esquerda brasileira, que, lamentavelmente, diante do autoritarismo de um dos lados que tinha poder na época, impediu que o Brasil conhecesse o outro lado. Falo do debate entre Fernando Henrique Cardoso, de um lado, junto com José Serra, de um lado, e, de outro lado, Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra, onde, na verdade, nós não tivemos acesso à visão do Rui Mauro Marini, que talvez seja fundamental para a gente pensar qualquer perspectiva de soberania. Marini se aproxima da visão que tinha Florestan Fernandes. Naquela época, qual era o debate? Era o debate em torno da teoria da dependência. Não é isso? Que configurou um pouco o debate da esquerda latino-americana, a partir da CEPAL. Mas as pessoas não viram a leitura da teoria marxista da dependência, que era exatamente Rui Mauro Marini, que vai influenciar enormemente a intelectualidade latino-americana e é ignorado no Brasil. Ignorado no Brasil. Dialética da Dependência, por exemplo. Não é? Que é um livro maravilhoso.
E o Teotônio dos Santos está aí. Aliás, é o brasileiro que mais circula na China hoje, por exemplo. 6 livros publicados em chinês. E vem dessa tradição da teoria marxista da dependência. E qual é a leitura que eles falam? Na verdade, a gente tem um sistema mundo que é assimétrico, e o nosso lugar no mundo, segundo o Teotônio, o Rui Mauro Marini, é entrar nesse sistema mundo na condição de superexploração da força de trabalho e a superexploração da natureza. Essa é a nossa função na divisão internacional do trabalho. Ele diz que o sistema está estruturado dessa forma. E ele vai dizer, Fernando Henrique, nesse sentido, é mais coerente, ao contrário do que muita gente diz de Fernando Henrique Cardoso, mandou esquecer o que ele disse, coisa que ele disse que nunca disse. E eu disse, e o fato dele não ter dito, e é verdade que ele não disse para esquecer, fica pior ainda para ele. Porque ele dizia exatamente o que ele vai fazer no governo, coerentemente, que era possível uma burguesia associada ao capitalismo internacional. É isso que ele vai dizer. Então, ele é coerente com o que ele escreveu e o que ele vai fazer no governo, que é atrelar o projeto brasileiro. Só para você ter um número. O tal do Plano Real. O tal do Plano Real. Quando o Plano Real foi decretado, Aldo, o PIB brasileiro tinha 24% do setor secundário, indústria. Você sabe qual é a proporção hoje? 11%. Desindustrializado o Brasil. Houve uma reprimarização. E, ao mesmo tempo, houve desenvolvimento. Mas isso é Marini que vai matar a charada. Isso é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento se desenvolve, aumentando a dependência. O Brasil hoje é um exportador de produtos primários. Esse é o efeito do Plano Real, que, na verdade, não foi tocado. A gente sabe quem foram os ministros da Fazenda nos últimos 20 anos. Meirelles não foi, não é a primeira vez que o Meirelles está no governo. Não é isso? Pois bem, vou dar uns números para vocês. Dívida do Estado brasileiro em 1960, quando foi baixado o Plano Real. Início do governo Fernando Henrique Cardoso. 60 bilhões de reais. Fernando Henrique Cardoso deixa 8 anos depois, Fernando Henrique Cardoso sai do governo. Sabe qual a dívida que ele deixou? 740. Ele aumentou por 12. Vendeu, entregou a Vale do Rio Doce. Privatizou tudo que podia, botou a Petrobras na mão da Bolsa de Valores de Londres, de Nova York. Né? Quando ele abre o capital, né? Vai permitir que a Petrobras seja processada. Porque ela agora é parte da Bolsa de Valores de Nova York. Antes ela não podia ser processada, porque era uma empresa soberanamente brasileira. Quem faz isso é Fernando Henrique. Depois de ter privatizado, dado, passou de 60 para 740. Entregou para o Lula com 740. Lula ficou 8 anos no governo. Sabe qual foi a dívida que ele deixou? 1,5 trilhão. Passou de 740 para 1,5 trilhão. Você pode dizer, dependendo se você, né, de que lado você esteja, isso aumentou por 2. Mas ele fez a mesma dívida que o anterior. Passou de 740 para 1,5 trilhão. Passou para a Dilma. A Dilma pegou com 1,5 trilhão. 6 anos depois, entregou com 3 trilhões. Temer está com 1 ano e 2 meses. Já está em 4.200. Pega a inflação do período, não foi essa. Gasto público com saúde e educação não foi esse. Foi o tempo todo dinheiro para banco. Auditoria da dívida já. Esses caras todos que passaram têm que ser presos. Porque estão acharcando o povo brasileiro. Porque deram um nó. Né? É isso chamado de Estado mínimo, Aldo. É o Estado máximo para o capital e mínimo para o povo. É aquilo que o Aníbal Quirrano vai dizer. O Estado está sendo desdemocratizado. E ele usa uma outra expressão, está sendo nacionalizado. Tá? Ou seja, o Estado abandonando a nação. E sugando, através disso que não foi tocado, que é a estrutura de gestão da coisa pública que botou a mão do Estado brasileiro na mão do capital financeiro. E nós estamos nesse nó. Agora, o que me assusta é que diria o Marini. Ontem se deu um exemplo também, o Nilson deu esse exemplo. A China tem política autônoma e soberana. Mas essa política autônoma e soberana da China
Só se explica porque houve uma revolução na China. Não é um bando de pessoas iluminadas que chegou lá. Aquilo ali dorme em cima de uma revolução. Se Cuba é minimamente soberana, é porque fez uma revolução. E diz o Marini, o sistema capitalista tem uma estrutura de tal forma, e talvez seja isso que nós tenhamos esquecido quando nós pensamos que estávamos governando, não é? É achar que nós estaríamos parte do primeiro mundo, né? Da economia internacional, como um grande player no mercado internacional. E quando você pega o discurso do Zé Dirceu, na posse dele, que dizia que o governo que entrava oferecia à burguesia brasileira, não é isso? Uma oportunidade de desenvolvimento com crescimento econômico. Não é isso? Enquanto teve crescimento, ela teve junto. Quando caiu o crescimento, ela mostrou de que lado ela está. E aí, me desculpa, volto a citar Marini. Essa situação de dependência é que nos coloca na condição de país subdesenvolvido, no sentido de país subordinado. Não é isso? Só se rompe com isso com uma revolução. E se a gente quer discutir o Brasil 2035, me perdoe. Me surpreende que a palavra revolução não apareceu uma vez no cenário. A gente tem que discutir, se a gente vai ter candidatura ano que vem, qual é o papel disso num processo de transformar o capitalismo para que a gente chegue em 35. Porque quando você, por exemplo, acabei de fazer um livro sobre a Amazônia, que eu dei de presente para o Olímpio, eu fiquei absolutamente assustado. Olha que eu estou na Amazônia desde 79. Só para vocês terem uma ideia, são 26 mil projetos de exploração mineral já em curso na Amazônia. Concessão para os próximos 5 anos, mais 26 mil. Hidrelétricas. Triplica a capacidade de produção energética, já com as concessões em construção e já entrando em funcionamento. Significa dizer que se tem energia, tem capacidade de transformar a matéria. Portanto, a devastação vem firme. Para finalizar, além dessa dimensão, a gente tem que colocar no horizonte da gente novamente a palavra revolução. Não entendo que alguém de esquerda possa discutir como sobreviver e administrar o capitalismo. Se vamos seguir o que diz o Jameson, marxista norte-americano, que vai dizer que hoje em dia é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ou seja, ou nós recuperamos a ideia de pensar o que faremos em cada momento, hoje, mas na perspectiva de uma coisa que vai para além do capitalismo. Esse é o debate que a gente tem que começar a construir. Recuperar no centro da esquerda alguma coisa para além do capitalismo. Do contrário, a gente vai ficar dependendo dessas alianças, e a burguesia brasileira já disse de que lado ela está. O agrobusiness, não é, realiza isso na sua mais profunda dimensão. E veja bem, e eu digo que faz isso, e muita gente pensa nessa modernização tecnológica, eu estou entre engenheiros, eu só gostaria, para terminar com essa reflexão, o Brasil é moderno há 500 anos, se nós formos considerar em termos de engenharia. Até porque o Brasil tinha engenho numa época que a Europa não tinha. Quando se implantaram as primeiras plantations, né, como se chamava antigamente, de cana, não é isso? Se implantou com os engenhos. Então, o Brasil já produzia commodities no século XVI. Com a tecnologia de ponta disponível, que era engenho, não tinha na Europa. E vocês são engenheiros, devem conhecer de engenhos. É isso? Espero que sejam engenheiros e engenhosos. Porque sempre a gente é engenheiro, mas não é engenhoso. É isso? Tem que ter uma engenhosidade capaz de empreender. O Brasil é moderno, já no século XVI. A Europa não produzia. O Brasil não exportava matéria-prima. Vamos acabar com isso nos nossos livros didáticos e os livros de economia. O Brasil exportava o quê? Cana. Não era cana que o Brasil exportava. O Brasil exportava açúcar. Açúcar era o produto manufaturado de maior circulação no mercado mundial. E era modernidade tecnológica com trabalho escravo e com latifúndio. Não é isso? O que nós temos hoje com o agrobusiness, com a soja, e etc., e eucalipto, etc.? Modernidade tecnológica, latifúndio de exportação, inclusive com trabalho escravo. Nós somos modernos há 500 anos. A modernidade tecnológica em si mesma não nos libertará. Ela tem que vir com... Nós tivemos uma modernização tecnológica a serviço da subordinação do povo brasileiro e do território brasileiro.
Fico por aqui para o debate, que polêmica já sei que não vai faltar.